Do Galo com o Cláudio Rezende. Claudião já tá por aqui. Hoje nós vamos em duas frentes. Vamos com o Cláudio aqui, com o Wellington Campos lá no Rio. Tudo bem, Rezendão? Tudo bem, Léo. Boa noite a você, o Edu, a todos que nos acompanham. Eu vou chamar o Wellington Campos porque ele já tá na ponta da linha com a gente e foi manchete da turma do bate-bola. O Paulinho agora está suspenso. É isso mesmo. Fala com a gente, Wellington. Pois é, Léo, o STJD puniu o Paulinho, hein? 2 jogos, aquela expulsão contra o Palmeiras, teve também o Hulk expulso. Nesse momento ele está fora do clássico com o Cruzeiro. Lógico que tem remédio jurídico, que é um efeito suspensivo e certamente o Atlético vai tentar esse efeito jurídico nas próximas horas para contar com o jogador no clássico contra o Cruzeiro. A gente informa também que o Hulk levou um jogo de suspensão. Esse aí já está cumprido, não tem mais nenhum problema, pelo menos se a Procuradoria não recorrer. O presidente Sérgio Coelho levou 30 dias de suspensão, agora o Galo levou R$30 mil de multa só pelos objetos arremessados em campo. A Procuradoria e também o relator do processo levaram em consideração o fato de ser um estádio novo e o Atlético permitir que objetos sejam arremessados no campo de jogo. Isso foi levantado principalmente no voto do relator, doutor Alcido Guedes. Posso informar também que o Palmeiras levou uma multa de R$1.000. É com você, Léo. Valeu, Wellington. Então, Cláudio Rezende. Sim. Neste momento, o Paulinho está fora do clássico. Copa do Brasil ele pode jogar normalmente. Sim, Copa do Brasil, outra competição. Sim. Ele joga contra o CRB quarta-feira. Agora, do clássico, neste momento, o Paulinho está fora. Mas o Atlético vai entrar com efeito suspensivo para ter o Paulinho no clássico e vai entrar com efeito suspensivo para o presidente Sérgio Coelho também. Recentemente o Vitor, ele pegou uma suspensão, o diretor de futebol do Atlético, o Galo conseguiu um efeito suspensivo e ele está trabalhando normalmente. No caso de dirigente, não pode ir a vestiário, não pode ir em área de competição. Mas o Paulinho, o Galo acredita que possa ter êxito, porque, Léo, os auditores, os relatores lá do STJD, teve uma mudança praticamente 100%. Só ficou um. Então, não dá pra gente cravar hoje, são poucos jogos, né? Porque normalmente dava efeito suspensivo para mais jogos. Só 2 jogos, normalmente não dava. Mas como mudou a turma toda, o Galo vai entrar com efeito suspensivo e, lógico, confia que vai conseguir colocar o Paulinho no clássico. Ô, Du, é um baita problema pro Galo, porque já tinha ficado sem o Hulk. Ficar sem o Paulinho pro clássico é um problemão. Fruto de uma arbitragem desastrosa naquele dia, né? A cotovelada do Marcos Rocha foi na cara do juiz, debaixo da fuça do árbitro. Não, foi no Paulinho a cotovelada. Foi? Foi no Paulinho a cotovelada. Você tá falando do Hulk, né? Porque eu já emendei no Paulinho. Não, é porque você falou a cotovelada do Marcos Rocha, mas não foi no árbitro, foi no Paulinho. Mas foi debaixo da fuça do árbitro. Foi quase na fuça do Paulinho. Na fuça do Paulinho. E aí, claro que tem que fazer a crítica ao Paulinho também, não precisava daquele chilique, né? O principal culpado disso tudo é o Paulinho, não estou transferindo responsabilidade, mas fruto de uma arbitragem desastrosa naquela noite, o Paulinho toma 2 jogos de gancho, talvez pudesse o Atlético pedir, troca, dá 2 pro Hulk e deixa o Paulinho só com um jogo de gancho, porque o Hulk tá lesionado. Agora é tentar o efeito suspensivo, Léo, porque você já perdeu o Hulk. A sua dupla já está desfeita e você corre o risco de um jogo tão importante perder o outro ponto da dupla, né? O Paulinho, é um prejuízo absurdo do Atlético, aquilo que a gente falava agora há pouco, né? Como os jogadores tomam cartão besta por reclamação e esse do Paulinho especificamente um chilique que ele deu depois do jogo. Olha, com o Cláudio Rezende. Hoje teve treino pela manhã, Léo, e além da atividade em campo, reuniões. Presidente Sérgio Coelho presente hoje. Nesse momento, né, do Galo, muita cobrança, o torcedor na bronca com o time, que não consegue, né, ter uma boa sequência, não consegue fazer aquele futebol, principalmente do início, né, com o Gabriel Milito. O time tá oscilando muito, perdeu pro Criciúma, muita gente na bronca, e o presidente foi lá, né? Logicamente mostrar a presença, conversou com a comissão técnica, conversou com o departamento médico, com o SIGA, são reuniões de rotina, mas de qualquer forma, para mostrar, né? O presidente tá aqui e a gente precisa dar uma resposta. O Galo vai ter agora, Léo, esses jogos, CRB, Copa do Brasil, Cruzeiro é o clássico, depois tem São Lourenço, Cuiabá pelo Brasileiro e São Lourenço de novo. Muita coisa vai ser definida praticamente o ano do Galo nessas próximas semanas. Então, reuniões importantes hoje no Galo para alinhar essa situação. E
teve também uma boa notícia. Goleiro Everson, quem tá na live, a gente tem imagens aí, ele participou do treino normalmente. Então o Everson está liberado pelo departamento médico do Atlético. Ele tem ainda o treino de amanhã e aí vai definir uma conversa com o Milito, com a preparação de goleiros, né? Com o preparador de goleiros, se ele vai pro jogo quarta ou se pode ficar pro sábado no clássico. Porque agora é o seguinte, né, Léo? É aquela história, o goleiro tem que voltar. Ele não joga faz um tempo. É melhor voltar com menos tempo de treino, mas contra um CRB que possivelmente vai jogar mais atrás, vai exigir menos do goleiro, ou espera um pouquinho, treina mais, mas tem um clássico pela frente. E depois o clássico é o São Lourenço, não tem muito pra onde correr, né, Léo? Volta agora ou volta daqui um bom tempo, Edu? Não, volta agora. Volta contra o CRB, já entra como titular, já joga 90, 100 minutos, já tem o clássico e depois Libertadores. O que eu falei agora há pouco a respeito do Cruzeiro em relação ao Atlético, Léo, vale um pouco pro Galo também. O clássico é um peso enorme, é a rivalidade, mas vamos lá. O Atlético tem um goleiro titular, ele tem o jogo contra o CRB e depois tem jogos de Libertadores que ele precisa classificar. Você precisa contar com seus principais jogadores o quanto antes. Então já põe o Everson para jogar agora contra o CRB, joga o clássico para se preparar realmente para aqueles jogos que são muito importantes para o Atlético, que são os 2 jogos contra o São Lourenço. O Atlético hoje contra o Cruzeiro em termos de tabela não brigam pelo mesmo campeonato. O Cruzeiro tá acima do Atlético, o Atlético briga hoje no meio da tabela. Mas tem uma coisa aí sobre Everson e Matheus Mendes, que o Everson, se volta pro gol do Galo agora, ele volta com uma pressão bem maior do que ele tinha anteriormente. Porque o Matheus Mendes entrou, cumpriu bem o seu papel, fez boas defesas, teve jogo que foi até melhor em campo. Então, o retorno do Everson é um respeito, inclusive, ao que ele construiu, por ser o goleiro titular. Mas, voltar pro gol do Galo agora, tendo o Matheus Mendes vivendo uma boa fase, coloca uma pressão maior. O Everson vai ter que voltar jogando mais do que ele vinha. Porque se ele volta, comete falhas, agora já é uma certeza o Matheus Mendes. Antes era uma dúvida. Agora é uma certeza que o cara tá ali que pode ajudar. Se o Everson bobear, o Mendes vai jogar. Olha só, você quer mudar o seu futuro com educação? A Cruzeiro do Sul Virtual oferece cursos com mensalidades a partir de R$ 99. Além de cursos de graduação, também tem especialização e MBA, pra você voar cada vez mais alto na sua carreira. É hora de escrever sua própria história. Então acesse cruzeirodosulvirtual.com.br e saiba mais desse universo de possibilidades, porque se o tempo tá voando, decole com a Cruzeiro do Sul Virtual. Ô Claudião, sim, Galo vai decolar com o Daverson? Será que pode jogar no clássico? Olha, o Daverson tá chegando, daqui a 1 hora a previsão de chegada dele, nosso colega Henrique André tá lá em Confins para recepcioná-lo e vamos ver, né? O Daverson chega para exames médicos, vai assinar contrato até o fim do ano que vem, mas vinha em atividade no Cuiabá, né? Então, ele não pode jogar a Copa do Brasil, já jogou pelo Cuiabá, assim como o Fausto Vera, né? Já tem jogado no Corinthians, mas o fim de semana o Galo tem que colocá-lo no bid. Não acho que vai ter problema, porque é troca aqui de documentos interna, né, no Brasil. Coloca o jogador em ação e depois fica disponível também para Libertadores. Eu creio que pelo menos relacionado ele será, viu, Léo? E fica um recado, hoje não teremos a nossa mesa redonda do Galo, 21h, em função do jogo do Cruzeiro. Então, nossa mesa redonda essa semana, quinta-feira, Léo. Tá combinado.